Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16/7, nós vamos meditar de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar este livro espetacular, incrível, o livro de Provérbios, porque ele fala de vivências, de coisas práticas, conselhos do nosso dia a dia. E nós sabemos que quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, né? O rei de Israel, filho de Davi, terceiro rei de Israel. E nós vamos saber que ele tinha cerca de 20 anos de idade quando ele sobe ao trono e ele vai reinar por 40 anos. Aproximadamente ele escreveu 3.000 provérbios, né? E mais de 1.000 cânticos que são atribuídos a Salomão. Nós vimos, inclusive, alguns salmos, né, trazidos por Salomão. É apropriado, né, também que ele tenha escrito praticamente todo o livro de Provérbios. Há apenas 2 capítulos que tem uma citação, né, que a gente não sabe nada acerca de Agur, que está lá no capítulo 30 de Provérbios, e também de Lemuel no Provérbios 31. Então, Provérbios 30 e Provérbios 31. Mas todos os demais foram escritos ali por Salomão, né? E a gente sabe que Salomão foi considerado o homem mais sábio, porque Deus deu a ele essa excelência de sabedoria. Então, nós vamos ver que Provérbios vai se referir com frequência ao caminho, à vereda, ou seja, a atitude, né, a conduta, um estilo de vida apresentado com um objetivo, né, que a gente deve ter na vida, que a gente deve buscar alcançá-lo para ter uma vida bem-sucedida, né, utilizando aí a sabedoria. Então, o livro de Provérbios, ele é muito relevante para os nossos dias, vai nos trazer conselhos de excelência. Então, sem maiores delongas, né, vamos ao capítulo 1 de Provérbios, que ele já inicia, né, nessa versão contemporânea, as palavras sábias de Salomão. Sabe como ele vem? Um manual para a vida. E ele diz assim: estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escrita para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da Bíblia, né? Isso é a mensagem, né? A nossa linguagem contemporânea. Anote que é a nova versão transformadora. Ele começa dizendo assim: qual é a finalidade de Provérbios, né? Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. A sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo ao ingênuo e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que ouvir se tornará ainda mais sábio, e quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado desses provérbios e parábola, das palavras dos sábios aos seus enigmas. O temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento, mas o tolo despreza a sabedoria e a disciplina. E aí nós vamos ver um conselho de um pai sobre adquirir sabedoria, tá? A partir do versículo 8, que ele já começa dizendo: meu filho, preste atenção na correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça sobre a sua cabeça e colar de honra sobre o seu pescoço.
Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhes diga: venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém? Armaremos uma emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura? Vamos engoli-los inteiro como os que descem a cova? Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles, afaste-se dos seus caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscada para si mesmo e tentam acabar com a sua própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos, pois a sua própria cobiça os destrói. E aí, ele vem mais uma parte onde ele vai falar que a sabedoria, ela grita pelas ruas. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhe a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho e o rejeitaram na minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldade e zombarei quando estiverem em apuros. Quanto à calamidade, lhes sobreveio como a tempestade, e a desgraça os envolverá como o furacão, e a angústia e a aflição os dominarão. E aí ele continua: quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer ao Senhor. Olha que interessante, não é? É nítido, as suas escolhas determinarão o seu caminho. E muitas vezes a gente quer tampar o sol com a peneira, dar jeitinho, não é? Mas aquilo que você planta, você vai colher certamente, né? Então, nós estamos aqui vendo verdades bíblicas que foram experimentadas por Salomão, né? Então, o provérbio, ele tem esse objetivo, para a gente entender a sabedoria e tomar uma decisão, né? Como nós vamos caminhar aqui nessa terra, né? E a palavra, ela é muito clara e objetiva. E ele continua: rejeitaram meu conselho e ignoraram a minha repreensão, portanto, comerão frutos amargos do seu estilo de vida. Engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos pela sua própria acomodação. E os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos, sem temer o mal. E o capítulo 2, nós vamos ver os benefícios da sabedoria. Ele diz assim, vamos ver só um pouquinho da nossa versão contemporânea, né? No capítulo 2, ele fala assim: faça da sabedoria a sua prioridade. É esse o título aqui na Bíblia, a mensagem, que é essa linguagem contemporânea. Amigo, leve a sério o que eu estou dizendo. Guarde meus conselhos e tenha com você a vida inteira. Fique de ouvidos atentos para a sabedoria,
firme o seu coração numa vida de entendimento. Isso mesmo. E se fizer da sabedoria a sua prioridade e pedir discernimento de todo o seu coração, buscar a sabedoria como se busca um ouro puro e como se procura o grande tesouro escondido, acredite, antes que se dê conta, entenderá como o honrar o Eterno e terá descoberto o conhecimento de Deus. E aí, na nossa versão, anote aqui, não é? Que é a nova versão transformadora, ele diz assim, benefícios. Então, lá na mensagem é a prioridade, faça da sabedoria a sua prioridade. E aqui fala os benefícios da sabedoria. Meu filho, preste atenção nas minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvido à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque como prata, procure como tesouro escondido, então entenderá o que é o temor ao Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva o bom senso aos honestos e o escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege os seus fiéis por onde eles andam. Então, vocês entenderão o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Elas se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e o caminho tortuoso. A sabedoria livrará a mulher imoral das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez com Deus. Entrar na casa dela leva à morte, e é a estrada para a sepultura. Olha o que ele fala sobre a mulher imoral, que ela tem palavras sedutoras, porém da promiscuidade. Ela abandonou o marido, o companheiro da sua juventude e ignora a aliança com Deus. Entrar na casa dela é morte. E é a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido. E ele fala mais, jamais alcançará o caminho da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça no caminho do justo, pois os retos viverão na terra, os íntegros nela permanecerão, os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. E aí, o capítulo 3 vai nos falar sobre ter a confiança em Deus. Na versão aqui, a mensagem, não pense que você sabe tudo. Ou seja, sempre podemos aprender algo mais, não é? Bom, amigo, não se esqueça do que eu ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração, eles os ajudarão a viver por muito tempo. E você terá anos de muita paz. Não largue as mãos do amor e da lealdade, use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim, você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Ele fala assim, confie no Eterno do fundo do seu coração.
Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno, que tudo o que fizer e aonde for, Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno, fuja do mal, seu corpo irradiará saúde e seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. Seus celeiros encherão até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do Eterno. Não se aborreça com a sua correção amorosa, pois o Eterno corrige os filhos, porque os ama muito, como o pai só quer o bem dos seus filhos. E aí, né, na nossa versão anote, ele diz: meu filho, preste atenção nas minhas palavras. Não se esqueça das minhas instruções e guarde os meus mandamentos no seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone e prenda ao redor do seu pescoço. Escreva no fundo do seu coração. Então você conseguirá o favor e a boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua sabedoria, tema o Senhor e se afaste do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre ao Senhor com a sua riqueza, com a melhor parte de tudo que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor e não desanime quando ele te corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige um filho que ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire conhecimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja compara ela. Com a mão direita ela oferece vida longa, com a esquerda riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam uma vida de paz. A sabedoria é a árvore da vida para quem dela toma posse. Feliz o que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento, brota as fontes profundas do céu. Cai o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a ele, pois darão vigor à sua alma e será como joias em seu pescoço. Eles a manterão seguro em seu caminho e os seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Olha que promessa! E ele diz mais: não precisará temer os desastres repentinos, nem destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança. Não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, porque isso que estiver ao seu alcance. Se você puder ajudar o seu próximo agora, não diga, volte amanhã que lhe darei algo. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar. Se ninguém te fez mal, não tenha inveja dos violentos, nem imite a sua conduta, pois os perversos serão detestáveis ao Senhor. Mas o justo, ele oferece amizade.
O Senhor amaldiçoa a casa do perverso, mas abençoa o lar do justo. O Senhor zomba dos zombadores e mais concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos fazer da sabedoria o nosso estilo de vida, a nossa prioridade, aprender do Senhor e colocar a prática no nosso dia a dia. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.